Vamos começar então? Eu quero que você vá no livro de Gálatas, capítulo 3, a partir do Gálatas 3, a partir do versículo 6, ok? Então, a gente faz isso no final, só me lembrar, tá bom? Eu sei que tinha uma unção, mas já mudou aqui para esse plano. Então eu vou pregar agora, depois no final a gente pode orar por mais pessoas. Então se eu esquecer, vocês me lembram aí. Aleluia. Gálatas, capítulo 3. Vamos começar no versículo 6. Se você tiver Bíblia, abre, vale no celular, vale no iPad, no tablet, vale também aqui no quadro se você não tiver nada disso, ok? Então está escrito assim: assim foi com Abraão. Gálatas 3:6. Pode colocar ali na RA, e aqui quando eu precisar de outra versão eu vou pedir para você, tá bom? Aí vamos trabalhar juntos. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Próximo. Sabei, pois, que os da fé, Ô Luciano, faz favor, sobe aqui um pouquinho, aí você vai arrumando, porque esse eco talvez esteja só aqui em cima, né? Porque aqui tem um eco, e eu não gosto, isso me atrapalha muito. Não é culpa do Luciano, senão ele vai vir aqui e vai ficar vermelho. Como que você vai ficar vermelho? Né? Eu falei porque ele falou difícil. Aleluia! Aí, ó, tá vendo? Tá melhorando. Você é bom nisso, hein, rapaz? Esse bigodinho aí que parece do Wesley Snipes. Meu Deus. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé é que são filhos de Abraão. E significa muito ser filho de Abraão. Ok? Próximo. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. Sabe que todo aquele que não fosse judeu, não era judeu, logo era gentil? Todo que não é judeu é gentil, né? Fora do grupo de judeus, o resto é gentil. Então, ali está escrito: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus disse a Abraão. E quando ele disse isso, estava querendo dizer que não era somente aos judeus, mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui está escrito todos os povos, né? Próximo. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Sabe quem são os abençoados? Eu vou te falar e te perguntar, na verdade. Os que são abençoados são os mais obedientes? Não. Agora, em certo sentido, a obediência aqui nesse texto, que eu quero que você lembre-se o tempo todo, é a obediência à fé. Ok? A obediência à fé. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Olha o próximo versículo. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. O que significa isso? Todos quantos, pois, são das obras da lei, é que havia um conjunto de leis e regras que elas deveriam no Velho Testamento ser observadas. A questão é, o problema é que ninguém conseguia cumprir toda a lei. E eles tentavam. Os judeus tentavam, porque o povo gentil não estava nem aí para a lei de Deus. Mas o povo judeu estava. E o povo judeu tentava observar a lei, praticar a lei, fazer com que fosse cumprida a lei. E eles não conseguiam.
E Deus, Ele providenciou um meio pelo qual pudéssemos ser abençoados independentemente da lei. E como é isso? Havia um conjunto de regras na lei que deveria, ou toda lei deveria ser observada e obedecida. Deus, em Cristo Jesus, fez algo para tornar esse negócio possível para nós. Porque se ninguém conseguia cumprir a lei, quem poderia ser abençoado? Deus providenciou para que, do mesmo modo que o nosso pai Abraão foi justificado pela fé, e a Bíblia diz, o evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Olha, o evangelho, na verdade, ele veio por meio de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que foi pré-anunciado a Abraão. E Abraão, pela fé, recebeu a promessa. E aqui diz, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer, ou que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-la. É maldito todo aquele que não conseguir fazer isso, e não é a lei, é toda a lei, todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então está escrito, de novo lendo, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Próximo. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque está escrito que o justo viverá pela... O justo viverá como? Pela fé. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Próximo. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá, ou deverá viver. Próximo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Próximo. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Eu anotei aqui nas minhas anotações, na tradução da Paixão, esse versículo 13 e 14, esses versículos 13 e 14, está escrito, então, Cristo pagou o preço total para nos libertar da maldição da lei. Ele observou a maldição completamente, ou cumpriu, observou ou cumpriu completamente, quando se tornou uma maldição em nosso lugar. Porque está escrito, todo mundo que está pendurado em uma árvore é amaldiçoado. Jesus Cristo dissolveu a maldição de nossas vidas. Jesus Cristo dissolveu o quê? A maldição de nossas vidas. Ele fez o quê? E se ele dissolveu, ainda há maldição? Não há. Mas nós vamos orar aqui para quebrar a maldição. Não vamos não. Porque não é pelas obras, é pela fé. Jesus Cristo dissolveu a maldição de nossas vidas para que nele todas as bênçãos de Abraão possam ser derramadas sobre os gentios. E agora, através da fé, através do quê? Da fé. Através da fé, recebemos o prometido Espírito Santo que vive em nós. Através da fé. Eu quero dar uma observada com você em algumas coisas que estão lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 15. Deuteronômio 28 descreve as bênçãos e as maldições. De novo, em Deuteronômio 28 está descrita as bênçãos
e as maldições, ok? Do 1 até o 14, bênção. Do 15 até o 64, eu acho. Olha, do 15 até o 64, as maldições. Meu Deus. E está escrito, versículo 14, 15, isso. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Aí, 16, 17, 18, 19, 20 até o 64. Maldições, maldições, maldições. Agora, se você ler todo o texto, você vai descobrir que as maldições ali estão, o que está envolvido nessas maldições são a miséria, pobreza mesmo, as enfermidades e morte em todas as áreas da vida, incluindo a morte espiritual. Porque, gente, ouça, presta atenção. O que Jesus nos libertou, porque quando o homem pecou, veio estas maldições que eu vou dizer para vocês agora em resumo. O homem morreu espiritualmente, que significa separação entre Deus e o homem. O homem foi amaldiçoado com pobrezas e misérias, e o homem foi amaldiçoado com doenças e enfermidades. Então se resume em 3 coisas, uma maldição tríplice, tá? Morte espiritual, consequentemente as outras 2 mortes, miséria, a maldição da miséria, pobreza é uma maldição, viu gente? E todo tipo de doenças e enfermidades. Se você ler o texto que eu estou propondo aqui, todo o texto, ele vai falar sobre doenças. Inclusive, você sabe que hemorroida é uma maldição da lei? Na verdade, todas as doenças, mas só para dizer que hemorroida é uma maldição da lei. Já tive, para de olhar assim para mim. Eu não tenho mais. Essa maldição do inferno, aleluia. Essa maldição do inferno. Cristo nos resgatou da maldição da hemorroida também. Cristo nos resgatou de todas as maldições. Amém? Agora, é curioso que, apesar de Ele ter nos resgatado da maldição da miséria e nos resgatado da maldição da enfermidade, ou das enfermidades, elas ainda têm vindo contra nós, sim ou não? Sabe por quê? Porque até que você descubra e assuma o seu lugar, elas vão continuar vindo. Agora, todas as vezes que vier, tanto a maldição da miséria, da pobreza, da falta, quanto a maldição das doenças e enfermidades, você deve reclamar o seu direito, baseado no que está escrito. Então, aqui está dizendo, olha, de novo versículo 15, 28:15 de Deuteronômio. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos. Isso está aqui na lei, ok? Deuteronômio, na lei, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, Deuteronômio no caso. Está escrito que se você não der ouvido e não cumprir. Agora, lá onde eu acabei de ler para você, ele fala que se você observar os preceitos da lei, você deve viver por eles. Só que ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. O que eu estou te mostrando? Deus é tão bom, é tão bom, é tão bom que ele sabia que ninguém ia conseguir cumprir a bendita lei. Ele sabia que ninguém de nós ia conseguir. Então ele providenciou para que alguém que fosse capaz de cumprisse em nosso lugar. E a Bíblia diz que toda a maldição da lei, ela não evaporou, não. Você sabia que a maldição da lei não evaporou, não sumiu, não desapareceu, não podia. Deus é o justo juiz, ele não pode fazer isso. O homem pecou. Alguém tem que pagar o preço. Então a Bíblia diz em Gálatas 3:13 que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele não só nos resgatou, mas ele se tornou maldição em nosso lugar. Então assim, alguém teve que sofrer. Nós não fomos livres, por assim dizer, tá? Entenda o que eu vou falar, de graça.
Alguém teve que assumir o problema da maldição da morte. Quando Jesus está na cruz e ele brada, Deus meu, por que me desamparaste? Não foi efeito de linguagem, não foi um teatro, não foi um filme. Não, ele estava dizendo o que estava realmente acontecendo. Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali naquele momento, a maldição, os pecados todos eles vieram sobre Jesus, foram colocados em Jesus. Deus não coabita com o pecado. Se Jesus está assumindo o pecado, Deus vira as costas para Jesus agora. E Jesus brada da cruz, por que me desamparaste? Por quê? Porque agora ele está assumindo o quê? A morte espiritual. Ele está assumindo a morte e a consequência da maldição vem sobre ele. Miséria e enfermidade. Todo tipo de enfermidade caiu sobre Jesus naquela cruz. Todo tipo de maldição caiu sobre Jesus naquela cruz. Então foi colocada nele. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Eu vou ler aqui na TPT, que diz: então Cristo pagou o preço total para nos libertar da maldição da lei. Ele absorveu a maldição completamente. Ele absorveu completamente. Gente, ouçam, por favor, não se paga uma dívida duas vezes. Uma dívida não pode ser paga duas vezes. Vocês estão comigo? Uma dívida só pode ser paga uma vez. E se ela foi paga uma vez, você não precisa pagar de novo. Cristo pagou o preço total para nos libertar da maldição da lei. Ele absorveu a maldição completamente quando se tornou uma maldição em nosso lugar. Pois está escrito: todo mundo que está pendurado em uma árvore é amaldiçoado. Jesus Cristo dissolveu a maldição de nossas vidas. É a tradução, a TPT, a tradução da Paixão. Pois todo mundo que está pendurado em uma árvore é amaldiçoado. Jesus Cristo dissolveu a maldição de nossas vidas, para que nele todas as bênçãos de Abraão possam ser derramadas sobre os gentios. E agora, através da fé, recebemos o prometido Espírito Santo que vive em nós. Agora, eu estou mostrando algumas coisas para vocês e tudo isso vai gerar fé no seu coração. Você só precisa entender o que eu estou colocando, ok? Eu quero ler algumas coisas que a Sara leu e outras que eu propus no meu coração ler sobre Abraão. Então nós vamos em Gênesis 12:1. Gênesis 12:1. Eu vou ler bastante coisa e falar bastante coisa e você vai sair daqui no final vibrando. Amém? Até o leigo vai conseguir entender o que eu vou pregar hoje. O mais simples entre nós vai conseguir entender o que eu vou pregar hoje. Os mais novos entre nós, os mais velhos, todos vão entender. Você se empolga? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Oséias 4:6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou uma coisa só: conhecimento. Foi destruído por causa disso. Falta de conhecimento. E eu estou propondo hoje para você te dar conhecimento que vai fazer você ganhar fé, receber fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas por meio da fé, podemos receber toda a bênção de Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai. E da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Próximo. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, em Gênesis 17:1, está escrito: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Próximo. Farei uma aliança, preste atenção nessa parte, gente.
Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Deus, antes de Jesus vir, fazendo uma aliança com um homem chamado Abrão, ou Abraão. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Próximo. Prostrou-se Abraão rosto em terra e Deus lhe falou. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Olha, antes de continuar eu já vou. A Bíblia diz que os que são da fé são descendentes de Abraão. Aqui está falando sobre uma descendência judia, né? Pessoas que vinham de Abraão. Mas em Cristo, Ele nos colocou todos como filhos de Abraão. Herdeiros conforme a promessa. Então, para ser o teu Deus e da tua descendência. Próximo. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abrão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Eu vou parar aqui para te dizer o seguinte: Deus, fazendo uma aliança com o homem, significa: Abraão, a partir de hoje, tudo que é teu, tudo que você tem, é meu, ok? E tudo que eu tenho, é teu. Porque é assim uma aliança. Abraão, tudo que é teu, é meu, ok? E tudo que é meu, é teu. Temos uma aliança a partir de agora, ok? E para você, e para a tua descendência. Vocês estão comigo? Agora, eu achei algo curioso na Bíblia e eu queria ler para você. Eu tenho pregado esses dias que Deus quer que você prospere, certo? Deus quer que você prospere, certo? Só que pregaram para nós o tempo todo que o rico não vai para o céu, que Deus não quer que você prospere, que você tenha dinheiro. Quem já ouviu isso na igreja ou por aí? Poucos de vocês? Eu ouvi bastante. E aí a minha mente ficou trabalhando contra mim para eu não prosperar. Deuteronômio capítulo 15, versículo 1, na NVI, que aí vai ficar fácil de ler, diz assim: ao final de cada 7 anos as dívidas deverão ser canceladas. Próximo. Eu quero que você preste bem atenção no texto, ok? E eu vou mostrar um contraditório para você. Isso deverá ser feito a seguir da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento do seu próximo ou do seu parente, porque terá sido proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Próximo. Vocês poderão exigir pagamento dos estrangeiros, mas terão que cancelar qualquer dívida dos seus irmãos israelitas. Eu quero pegar um ponto aqui, mas eu estou mostrando todo o contexto para que você possa entender do que está se falando, ok? Entretanto, não deverá haver o quê? Vamos de novo. Entretanto, não deverá haver pobre algum no meio de vocês. Veja, a gente sempre fala que Abraão, Isaac e Jacó eram muito ricos e tal, e nós falamos que Davi, Salomão e Ruth e todas essas pessoas, eles prosperaram muito, eles eram muito ricos, e nós falamos isso para tentar dizer: ei, acorda, essas pessoas eram homens de Deus, amigos de Deus, homens segundo o coração de Deus, andavam com Deus, e eles eram ricos. Então para de pensar que Deus não quer que você enriqueça, só que aqui vai além. Deus está dizendo assim: entretanto, não deverá haver pobre algum no meio de vós. Hello, vou falar com o lado de lá. Entretanto, não deve haver pobre algum no meio de vós.
Porque na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês como herança, para que dela tomem posse, Ele os abençoará como? Generosamente. Ou, está na sua Bíblia também ou só na minha? Ou só na deles lá em cima? Entretanto, eu vou falar de novo, não deverá haver pobre algum no meio de vós. Sabe o que significa isso? A expressão de Deus sobre um desejo que Ele está colocando para nós. Qual é o desejo dele? Que não haja pobre algum no meio de vós. Pobre algum. Pobre algum. E é por isso que Cristo nos resgatou da maldição da pobreza, da maldição da enfermidade ou das enfermidades. Cristo nos tirou da maldição. Não deve haver pobre algum. Próximo. Contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o Deus de vocês. Olha, você sabe, eu tenho lido para você, no livro de Deuteronômio, a regra era, você obedece a tudo, certo? Você obedece a tudo e a bênção vem sobre você. Só que eu li para você em Gálatas que agora a coisa mudou. A obediência agora é a obediência à fé. Algumas pessoas entenderam. Antes você deveria observar todos os mandamentos do Senhor. Agora você deve observar uma coisa: a obediência à fé. Como é isso? Abraão, deixa eu falar uma coisa para você. Abraão cometia erros, sim ou não? Ele até mentiu sobre, não, ela é minha irmã. Entre outras coisas. Mas a Bíblia diz que Abraão foi justificado diante de Deus pela fé, e os que são da fé são herdeiros com o crente Abraão. Aqui está escrito, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o Deus de vocês, e ponham em prática todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno. Então aqui, na lei, era assim. Quem conseguia, gente? Quem ia conseguir isso? Próximo. E é todos, não fala de, não, eu consegui obedecer assim, metade, tá? Não, não tem metade. Ou você obedece tudo, ou não vale. Pois o Senhor, o seu Deus, o abençoará conforme prometeu. E vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Sabe o que não sai da minha cabeça, pastor? Aquela conversa sua com aquele judeu. E ele falou, se eu não me engano foi assim, ele falou para vocês que tem uma coisa que o crente não entende, o crente que não é judeu não entende, e que ele entende bem. Foi mais ou menos isso? O que ele falou nessa fala? Ser filho de Deus. Isso, esse daí. Eles estavam, a Jane e o Vinícius, o pastor Vinícius, estavam conversando com um judeu. E ele falou que a dificuldade do cristão é uma dificuldade que eles não têm. Qual que é? Eles não têm dificuldade para entender que eles são filhos de Deus. O que significa? O que significa? Os meus filhos sabem que são os meus filhos e que o que eu tenho, eles têm. Se você é filho de Deus, o que Deus tem é seu. Nós falamos, o céu é maravilhoso, lá tem ruas de ouro, oh legal, como é que você está vivendo? Está difícil aqui. Mas o seu pai não é Deus? Veja, a dificuldade de entender que o seu pai que está andando em ruas de ouro é o seu pai, enquanto isso você passa necessidades aqui. Só que o seu pai disse o seguinte, entre outras coisas, ele disse o seguinte, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em Filipenses 4,19 diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas na glória, suprirá cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Cada uma delas serão supridas. Quantas? Volta lá o texto para nós onde nós estávamos. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu, e vocês emprestarão às muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Deus quer que nós vivamos de tal forma para não tomar emprestado. Se houver algum israelita pobre, você sabe que eu sempre pensei que não havia israelita ou judeu pobre, mas sabe que existe? Sempre existe, gente.
Aqueles que saem fora do caminho, do trilho. Não é para existir. E não é para existir nenhum crente pobre. Amém. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não endureça o coração nem feche a mão para esse irmão. Qual é o propósito de Deus? Que nenhum de nós sejamos. Quantos? Nenhum. Nenhum deve ser pobre. Aí eu estava pensando sobre tudo isso. Eu cito às vezes, mas eu queria dar uma olhada com vocês em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1. 2 aos Coríntios 8, 1. Eu disse para vocês, a gente tem que ler a Bíblia em contexto. E se lermos em contexto, temos que aceitarmos o que está escrito. Está escrito, agora irmãos, agora quem? Queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio das mais severas tribulações, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Próximo. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa o quê? Própria. Certo? Próximo. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Aqui está falando, você sabe que está falando sobre ofertas, sobre dar? Quem sabe? Vamos continuar. Não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De modo que pedimos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. No entanto, como vocês transbordam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que têm por nós, transbordem também neste privilégio de contribuir. Próximo. Não digo isso como mandamento, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo o quê? Sendo rico do quê? Depende do contexto, né? E o contexto era sobre dádivas, sobre ofertas. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Por meio do quê? Da pobreza dele. Dele quem? De Jesus. Porque ele se fez para que por meio da sua pobreza vos tornasseis ricos. O que significa? Quando Jesus estava naquela cruz, ele se fez maldição. E eu expliquei para vocês hoje aqui que a maldição incluía miséria, pobreza, incluía enfermidades de todo tipo e morte. Tudo isso caiu sobre Jesus. Ali ele se fez pobre. E ali ele nos tornou ricos. Agora veja, o curioso é que essa igreja de Coríntios é uma igreja de gentios, como nós éramos, uma igreja de gentios, não de judeus. Essa igreja estava semeando, mesmo eles ainda sendo pobres. Certo? E Paulo está elogiando eles. Agora, eu vou mostrar a partir de agora para vocês alguma coisa nessa palavra que demonstra que Deus, ele nos chamou para nós nos tornarmos uma bênção. O que significa? Abraão, vamos fazer o seguinte, Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, certo? E todo aquele que te abençoar será abençoado. E todo aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Agora, quem são os descendentes de Abraão? Nós, certo?
Tudo que veio para Abraão vem para a sua descendência, certo? Sim ou não? Tá, vem para a sua descendência. Toda vez que alguém abençoar Abraão, alguém será abençoado. Toda vez que alguém amaldiçoar Abraão, será amaldiçoado. Só que cada vez mais que alguém abençoar Abraão, será mais abençoado. Deixa eu te mostrar isso aqui. Vocês conhecem essa história, mas eu vou relembrar. Quando José desceu para o Egito, e Faraó, ele encontrou favor diante de Faraó, ele revelou o sonho de Faraó, Faraó colocou ele no governo, certo? E o que começou a acontecer com a nação do Egito naquela época? Eles se tornaram os mais poderosos. Quanto mais eles reconheciam José, mais ricos eles ficavam, mais abençoados eles ficavam. Por quê? Porque eu vou abençoar todo aquele que te abençoar, Abraão. O que significa? José é o neto, bisneto de Abraão. Se alguém vai abençoar José, alguém vai ser abençoado. Porque eu vou abençoar todo aquele que abençoar essa descendência. Agora veja, lá por 300 anos depois, José já tinha morrido, os faraós já tinham trocado algumas vezes, e esse faraó que está lá agora, ele não reconhece José, ele não sabe quem é José, ele não reconhece o povo judeu, e ele começa a colocar peso no povo judeu. Ele começa, ao invés de abençoar o abençoado, ele começa a fazer o contrário, amaldiçoar o abençoado. E Deus disse, eu vou abençoar o que te abençoar, mas eu vou amaldiçoar o que te amaldiçoar. E agora, esse faraó está colocando um peso nesse povo judeu, da descendência de Abraão. Certo? Vocês estão me acompanhando até aqui, gente? Está conseguindo? Agora veja. As pessoas às vezes pensam que Deus, ele está amaldiçoando o tempo todo. Não, ele já falou uma vez. E toda vez que alguém entrar por meio dessa palavra será abençoado, se entrar por outro caminho será amaldiçoado. Então esse homem, Faraó, ele agora está colocando uma carga pesada sobre o povo abençoado. E o que começa a acontecer? Eu vou te mostrar. Você sabe, você já assistiu o filme, você conhece isso, mas eu vou te mostrar. Deus diz para um homem chamado Moisés, eu quero que você vá a Faraó e diga para ele, deixa o meu povo ir. O que ele está dizendo? Eu vou te dar uma chance, hein? Deus está dizendo, eu vou te dar uma chance. Deixa o meu povo ir. Porque Deus está lembrando o seguinte, os faraós antes de você abençoaram o meu povo. Agora, eu vou te dar uma chance, Faraó, deixa o meu povo ir. E o que Faraó fez? Endureceu. E deixa eu te contar uma coisa. Eu vou abençoar o que te abençoar, mas eu vou amaldiçoar o que te amaldiçoar. Deixa o meu povo ir. E Faraó não deixou o povo ir. E sabe o que aconteceu? Você sabe. Antes de Faraó e o seu grande exército entrar no Mar Vermelho e morrer todos, antes disso, Deus concedeu favor para os israelitas. E eles foram diante dos seus inimigos, porque você tem que lembrar, os egípcios são inimigos do povo judeu ali, do povo israelita. E Deus, a Bíblia diz que Deus concedeu, fez com que eles tivessem favor. Então eles foram a todos os egípcios e disseram, olha, entrega para nós ouro, prata e todas as coisas valiosas. E a Bíblia diz que o povo egípcio começou a entregar tudo para o povo israelita. Antes desse povo morrer, vamos fazer com que eles percam tudo. Então Deus começou a tirar toda a riqueza desse povo, e agora o povo israelita sai e vai embora, levando toda a riqueza. Mas lembre-se, ainda não é tudo. Abençoaria os que te abençoarem e amaldiçoaria os que te amaldiçoarem. Então agora o povo de Deus está andando pelo deserto, e Faraó vem com seu grande exército. E Deus faz com que o mar se abra e o povo israelita passe. E o povo egípcio vem atrás. E o mar fecha e todos eles morrem. Do outro lado, ouça isso aqui, irmão e irmã. Do outro lado, tem os outros povos aonde o povo israelita estava indo. Todos eles estão lá. E a Bíblia diz que a partir disso,
Eles ouviram falar do que o povo israelita fez com os egípcios. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a ficar com tanto medo, tanto medo, tanto medo. Esse povo que engoliram o povo egípcio está vindo aí. Esse povo que engoliu o faraó, o grande faraó, está vindo aí. E eles estavam todos com medo. Só que eles vão chegar lá 40 anos depois. Quando eles chegam 40 anos depois, os espias chegam 40 anos depois, eles vão na casa daquela mulher, a meretriz, e ela fala para eles assim: por onde vocês andaram? Nós estamos esperando vocês faz tempo. E vocês não sabem, nós estávamos todos aqui com medo, muito medo de vocês. Muito medo. Só que 40 anos se passaram e eles não chegavam, porque eles ficavam dando volta no deserto. Era para eles ter chegado e encontrado esse povo com medo e derrotá-los facilmente. Como eles esperavam, como eles ficaram dando volta no deserto, 40 anos depois, o povo começou a perder o medo deles. Aquele povo que estava com medo, como ela disse, nós estávamos todos aqui com medo de vocês. Por onde vocês andaram? Estávamos prontos para entregar tudo para vocês. Onde vocês estavam? Eles estavam perambulando no deserto por causa de desobediência. Agora, o que eu estou mostrando para você? Eu vou abençoar a todos que te abençoarem. E vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Sabe o que significa? Vem comigo ainda, gente. Vem comigo. Que algo vai acontecer aqui essa noite. Quem é esse povo abençoado? Que a Bíblia está dizendo. Quem é? Quem é? Quem é? Olha só esse livro de Efésios, capítulo 4, versículo 28. Deixa eu ler algumas coisas bem rapidinho para eu conseguir concluir tudo o que eu gostaria. Efésios 4, 28 diz assim: o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Olha para mim. Aqui, Paulo está escrevendo para a igreja em Éfeso, que também era uma igreja gentia. Ele está dizendo: o que furtava, o que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos, para. O propósito para esse povo, que Paulo está dizendo para eles trabalhar, é para que eles tenham com que repartir com aqueles que estão em necessidade. Próximo. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificação, e os outros conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Próximo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Volta lá. Paulo está querendo dizer que o propósito para que esse povo tivesse que trabalhar com as próprias mãos era para que eles tivessem algo para dar para os necessitados. Ele não se referiu a trabalhar para você poder comer, trabalhar para você ter sustento. Por quê? Porque o plano de Deus é que Ele sustente você e o seu trabalho seja algo para você abençoar os outros. Eu sempre me assustei quando eu ouvi Bill Winston falar isso a primeira vez. Que o nosso trabalho não deveria ser a nossa fonte de renda, mas que o nosso trabalho deveria ser algo para a gente abençoar os outros. Nós, culturalmente falando, nós pensamos: como eu vou pegar o meu salário e dar? Se eu pegar o meu salário e dar, eu passo fome. E Deus está dizendo: não, você não entendeu. Eu sou o seu supridor. Ouça, eu sei que nós chegamos lá, nós vamos chegar lá no nosso nível de fé, eu sei. Não é? Nós não saímos hoje, então vamos todo mundo dar os salários aqui, senão alguém vai sair pensando: o pastor é espertinho, hein? Ele está falando para todo mundo dar os salários aqui na igreja. Calma, eu estou junto com vocês no barco, ok? Mas que está escrito, está. Sim ou não? Eu vou mostrar mais. Tem mais. Tem mais. Porque qual que é o plano de Deus? Eu vou te falar.
Gálatas capítulo 6, versículo 6, diz assim: aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com os seus mestres todas as coisas boas. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Agora, se eu não acreditar que eu vou colher o que eu semear, olha, acreditar que eu vou colher, presta atenção. Se eu não acreditar que eu vou colher o que eu semear, eu estou zombando de Deus. O que significa? Você sabia que não é errado, não é pecado quando você der esperar uma colheita? E se você não fizer isso, você está zombando de Deus. Não se deixe enganar. De Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então saiba de uma coisa, não tem que ser segredo para ninguém, que quando você semeia, você vai colher. Aquilo que o homem semeia. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o quê? Parece que no meio de tudo aqui que eu li, parece que mudou de assunto, né? Vamos lá de novo. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza humana ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Veja, estamos em contexto. O versículo 6 começou dizendo: aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Aí parece que no meio disso ele jogou algo diferente do assunto, não mudou de assunto. Ele está dizendo aqui de novo: quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o quê? No entanto, no momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Seu irmão, irmã, você precisa disso aqui, que eu vou dizer. Se você desistiu da sua colheita, você não vai receber sua colheita. Se você desistiu de fazer o bem, porque você disse: eu já dei muito e não funciona. Você se cansou e não vai receber de volta. É hora de voltar para o jogo. Eu vou falar com aquele lado de lá. É hora de voltar para o jogo. Hoje eu estou ensinando. E eu preciso ensinar. Não estou pregando hoje. Você não me viu ainda subir nas cadeiras. Você não me viu ainda bater no púlpito. Porque quebra o púlpito. Então eu estou ensinando hoje. Vocês estão comigo? Estão aprendendo alguma coisa? Ainda tem muito para vir. No momento certo teremos uma colheita de bênção. Quando? No momento certo. Se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. Quem são? Deixa eu dizer uma coisa, eu tentei dizer isso há pouco. Quando você abençoa um cristão, você está entrando naquilo que Deus disse a Abraão: aquele que te abençoar será abençoado. Quando você abençoa um crente, você está entrando naquilo: eu abençoo um crente, eu sou abençoado. Eu dou para um crente, eu sou abençoado. A bênção vai multiplicar na sua vida quando você entender os princípios. Lucas 6:38 na NVI, Lucas 6:38 na NVI diz: deem e será dado a vocês uma boa medida. Quem falou isso aqui? Jesus. Deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dado a vocês, pois com a medida com que medirem, será usado como medida para vocês. Agora eu quero que vocês vejam outro versículo aqui, em Atos capítulo 20, versículo 35 na NVT. Isso, NVT. 20:35. 20:35. Isso. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês
Em tudo que fiz, mostrei a vocês que é preciso trabalhar arduamente para ajudar os que estão em... Olha, de novo, ó. De novo. De novo ele está falando. Ele falou isso já antes. Deus já falou isso antes. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que é preciso trabalhar arduamente para... Para quê? Ajudar os que estão em... Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse. O que ele disse? Por que é mais bem-aventurado? Porque a semente funciona assim. Você planta 3 sementinhas e você colhe 3 frutinhas? Você planta 3 sementinhas e você colhe 5, então? Não. Por que é mais bem-aventurado dar? Ele não disse que não é bem-aventurado receber. Ele não disse. Ele disse que é mais bem-aventurado dar do que receber. Ele não disse que não é. Ele disse que é mais. Por que é mais bem-aventurado dar? Porque quando você dá, você está lançando semente. E não se engane, de Deus ninguém zomba. Não se engane, de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem semear. Estamos falando sobre semeadura. Semeadura, semear significa você põe na terra e você tem uma colheita abundante do que você plantou. E quando ele está, olha, veja, esse princípio de dar e receber, porque não é só dar, é dar e receber, ok? Dar e receber. Esse princípio de dar e receber, ele é tão poderoso que nós, os crentes, precisamos entendê-lo, ao ponto de chegar num lugar onde nós estamos dando sem medo e trazendo, recebendo uma colheita abundante. Aí sim nós vamos chegar naquele lugar que eu falei. O nosso trabalho vai servir só para a gente dar. Só para dar. Não estamos nesse nível ainda, mas nós vamos chegar. Sabe, gente, nós não podemos pensar que a nossa fonte de renda vem do nosso trabalho. O nosso trabalho não é a nossa fonte de renda. Deus é. Ele pode fazer em 1 minuto o que nós estamos tentando a vida toda. Deus pode te dar uma ideia. Você acorda de manhã e fica: meu Deus, o que foi isso que eu sonhei? Que negócio extraordinário. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre me perguntava, por que Deus deu ideias para homens como Bill Gates, Steve Jobs? Esses caras não eram crentes. Por quê? Você já se perguntou? Esses caras, foi Deus que deu a ideia para eles, gente. Agora, por que ele não deu para um crente? Em primeiro lugar, Deus, ele vê as gerações. Deixa eu te falar isso aqui, ó. O povo judeu foi uma nação que Deus escolheu amar. Hello? O povo judeu foi uma nação que Deus escolheu amar. O povo americano dos Estados Unidos da América foi uma nação que escolheu amar a Deus. Sim, eu vou falar de novo. O povo judeu, Deus escolheu amar. O povo americano dos Estados Unidos da América escolheu amar a Deus como nação. Essa nação foi criada por cristãos que amavam a Deus. Deus não se esqueceu disso. E quando ele faz com que essa nação seja tão poderosa, que os bilionários, os maiores bilionários do mundo estão lá, é porque ele tem uma aliança com esse povo. Esse povo que resolveu me amar, eu vou dar as melhores ideias para eles. Eu vou dar as melhores coisas. Isso é um ponto. O outro ponto é que, muitas vezes, o povo do mundo são mais sagazes, são mais espertos, mais ativos do que os cristãos, porque os cristãos estão lá tudo encolhidinho dizendo, é isso que Deus quer para mim, que eu seja pobre. Enquanto o povo do mundo, eles não estão com essa frescura. Deixa eu te falar outra coisa. Tem pessoas criticando a minha mensagem agora mesmo, escrevendo na internet, criticando, está ouvindo a mensagem e vai me criticar já. Vai escrever nos posts, nos status contra a minha mensagem. Mas são as mesmas pessoas que estão trabalhando duro para tentar vencer na vida e tentar prosperar em alguma área. E estão dizendo que essa mensagem não é bíblica, não é correta. Se não é correta, não tenta prosperar, irmão.
Se não é correto, não tenta abrir negócio para ficar rico, não. Se não é correto, não tenta vender nada, não. Se não é correto, não tenta ganhar dinheiro, não. Por favor, fica pobre e miserável, porque assim você vai agradar a Deus. Vamos falar rasgadamente já. E é bom que essas pessoas estejam me ouvindo na internet e saiba, não tente prosperar então. Não tente ganhar dinheiro, não tente fazer negócio, não tente fazer nada disso. Não tente. Sabe por quê? Porque se Deus é contra isso, por que você vai tentar? Sabe o que é? A religião roubou dessas pessoas até o direito de pensar. A religião roubou dessas pessoas a capacidade de pensar. Como que não pode pensar? Deus criou essa terra e toda a plenitude da terra para os seus filhos, não foi para os filhos das trevas. Deus quer que você prospere, irmão. Deus quer que você prospere, irmã. Eu vou te dizer uma coisa. Se você permitir que Deus faça você prosperar, a bênção vai abundar na sua vida de tal forma. E você não vai precisar lutar. Sabe? Negócio de ter 3 empregos. Eu trabalho. Você não descansa? Deus quer que você ganhe até mesmo quando estiver dormindo. E o motivo pelo qual, ouçam. O motivo pelo qual todos nós temos que trabalhar, como eu mostrei hoje, não é para ter os nossos recursos. É para a gente ter com que poder acudir os outros. Deus quer que você prospere, irmão. Deus quer que você prospere, irmã. Deus quer que você prospere e Ele está tentando dar um jeito de fazer você prosperar. E nós não vamos deixar essas pessoas tirar o nosso direito a desfrutar de tudo que Deus tem para a nossa vida. Deus quer que você prospere, irmãos. E todas as famílias da terra serão abençoadas e desfrutarão. E deixa eu te falar uma coisa. Deus quer que você tenha sim para você desfrutar também. Porque às vezes nós queremos pregar tão bonitinho e dizemos, Deus quer que você tenha para você dar para os outros. Não é só para isso não. Não, nenhum pai quer que imagina eu dando, eu ricão, milionário e eu já estou ficando, eu vou ficar. E eu começar a dar os carros para os meus filhos. Cadê o seu carro, filha? Você está andando a pé? Eu dei, pai. Ah, bonito, eu vou comprar outro. Fica aí. Aí, cadê o seu carro, filha? Eu dei de novo, pai. Oh, mas tem alguma coisa errada com a minha filha? Sim ou não? Então você vai ter para dar e você vai ter para desfrutar. Quando um pai quer abençoar, ele quer que você desfrute e que você dê. Que você desfrute e que você dê. Que você coma bem e que você dê. Oh, que você se vista bem e que você dê. Deus quer que você tenha para dar também, irmão. Deus quer que você tenha para dar, mas Ele quer que você coma o melhor dessa terra. Ele quer que você vista o melhor dessa terra. Deus quer que você prospere. Cutuca alguém aí e diga, Deus quer que você prospere. Eu quero ver falar da minha mensagem essa noite, porque eu estou aqui chutando a cara do diabo nessa mensagem de hoje. Eu quero ver falar dessa mensagem de hoje. Nós vamos prosperar e nós vamos tirar tudo da mão do diabo. Nós vamos tirar da mão dele. Nós vamos pegar o que é nosso. Nós vamos pegar o que é nosso, irmão e irmã. Nós vamos pegar da mão do diabo. Eu não quero deixar o diabo com aquilo que é meu. Eu não vou deixar ele pegar o que é meu. Jesus está falando que eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Sabe o que é, pastor? Essa abundância não é isso que você está pensando. Então o que é essa abundância, pelo amor de Deus? Se não é você desfrutar de tudo que Deus tem para a sua vida. Alguém me explica do que se trata? Alguém me conta do que se trata? Eu vim para que tenham e desfrute da vida. E, oh meu Deus do céu, é com abundância mesmo, irmão e irmã. Eu sou abençoado para ser uma bênção. Você é abençoado para ser uma bênção. Antes de nós sairmos dessa terra, nós vamos pegar o que é nosso. Nós vamos trazer orgulho para o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi para aquela cruz e suportou toda a miséria, se fez pobre, se fez maldição, se fez enfermidade, se fez pecado por nós, para que por meio da sua pobreza nos tornasses ricos. Eu vou trazer orgulho para o meu Pai.
Eu vou trazer orgulho para o meu pai. E quando ele olhar para mim, eu chegar no céu, e aí, filho, curtiu lá? Eu me diverti, pai. Eu me diverti naquela terra, pai. Eu me diverti. Eu andei em bons carros, eu morei em boas casas, eu comi o melhor da terra, eu vesti o melhor da terra, eu andei com aquelas coisas de ouro, Senhor. Eu coloquei no dedo aqueles anéis de ouro, Senhor. Eu andei com aquelas pulseiras de prata, Senhor. E eu vou desfrutar. O que? Deus não se importa que os seus filhos tenham, Ele se importa que sejam avarentos. Ele se importa que os seus filhos deixem o dinheiro dominá-los. O dinheiro não vai dominar você. E deixa eu te falar uma coisa. Pessoas não vão se corromper porque elas têm dinheiro. Elas já estão com o coração corrompido, só vai ampliar quando elas tiverem dinheiro. E pessoas que estão começando a prosperar, elas são humildes hoje e elas serão humildes amanhã. Pessoas que são generosas hoje com o pouco que têm, serão como as igrejas da Macedônia. E sabe, deixa eu te falar uma coisa. Paulo sabia, e ele continua o capítulo 9, e ele diz, o capítulo 9, versículo 9, segundo aos Coríntios 9, 9. Não, vamos no versículo 6. Eu sei que você conhece, mas vamos, ok? Vocês ainda estão comigo? Aguenta mais? Lembre-se, aquele que semeia com moderação, também colherá moderadamente. E aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Próximo. Cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Próximo. Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês, toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é, você tem que ter tudo o que é necessário, e o que é necessário não é só para você comer, vestir e viver, é necessário para você comer, vestir, viver e dar. Amém. Ai, eu só quero mesmo o suficiente para mim e para minha família. Isso chama, sabe o quê? Egoísmo. Não, você não pode ter só para você e para sua família comer. E todos aqueles textos que eu li sobre dar, ajudar. O que você vai fazer com isso? Eu não tenho, pastor. É por isso que você precisa ter. É por isso que Deus quer fazer você prosperar. Amém. Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa o quê? Próximo. Como está escrito, distribuiu generosamente. Uma coisa é distribuir, outra é distribuir generosamente aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Próximo. Aquele que supre a semente ao que... Você percebe que a sementeira está em primeiro lugar, antes do suprimento das necessidades? Aquele que supre a semente ao que semeia e dá pão ao que come. Veja que, em primeiro lugar, ele dá semente ao que semeia, e em segundo lugar, pão ao que come. Também suprirá e multiplicará o quê? A semente. Então vamos ler isso aqui. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come também suprirá. Só que ele multiplicará a sua semente e fará crescer os frutos da sua justiça, da justiça de vocês. Próximo. Vocês serão enriquecidos em todas as formas. É a igreja da Macedônia, aquela pobre lá. Em todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Próximo. Pois o serviço assistencial de vocês não apenas supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas expressões de gratidão a Deus. Próximo. Além disso, nas orações que vocês fazem, que fazem por vocês, expressam um grande afeto por causa da incomparável graça de Deus sobre vocês. Amém, gente? Como eu gostaria de domingo que vem falar mais. Mas domingo que vem nós vamos ter um professor do Rema. O Lucas vai pregar aqui para nós. Que vai ser muita bênção. Mas eu estou me divertindo com essa pregação. Eu estou me divertindo com essas pregações aqui.
E eu quero que você ouça essas pregações mais e mais e mais. Porque isso tem que entrar dentro de você. E você vai dar um chute na pobreza. Gente, eu quero ajudar vocês e quero ajudar até mesmo os meus críticos. Eu quero ajudá-los. Eles não sabem o quanto eu quero ajudá-los. Eles não sabem o quanto eu os amo e quero vê-los bem. E eles estão lutando comigo porque eu quero vê-los bem. Eles não entendem. Amém? Amém? Deixa eu fazer uma coisa. Nós fomos chamados para a generosidade. Certo? E nós podemos ver isso funcionar na prática. Sabe aquilo que a Sara começou a falar hoje? Somos abençoados para se tornar uma bênção. Nós podemos ver isso na prática. Olha, nós precisamos de 3 inscrições para o simpósio. Pessoas que querem ir para o simpósio, deram o nome, mas estão sem dinheiro. E nós, biblicamente falando, é isso que somos. Nós vamos ajudar as pessoas. Agora, eu quero te mostrar uma coisa mais bíblica ainda. Eu vou fazer algo aqui, deixa eu ver. Vem aqui, Ana Paula, vem aqui. Eu vou pedir para vocês copiar um Pix. Fica esperto para anotar. Fala o seu Pix. 11 9 7402 07 77. Repita. 9, que tem um 11 antes, 9 7402 07 77. Fica aí. O que nós vamos fazer? A bênção virá sobre você, e como você é um centro de distribuição hoje, você vai abençoar 3 pessoas. Ok? E tudo que passar é seu. Ok? Então, nós vamos fazer assim, ó. Nós precisamos de 330 reais. Vai chegar mais do que 330. Tá? Então, você é um centro de distribuição hoje. Tá bom? Então, vai chegar em você a bênção. Coloca aqui o Pix na tela. Tira o meu. Coloca o dela. Vai chegar na sua vida. E você é um centro de distribuição. Só que Deus dá semente ao que semeia e pão ao que come. Então, em primeiro lugar, e antes de tudo, Ele vai colocar na sua mão semente para você semear para essas pessoas, ok? E quando Ele dá semente ao que semeia, Ele também dá pão ao que come. Então, Ele vai dar pão para você comer. Mas pela ordem, semente ao que semeia, pão ao que come, ok? Ok. Pega o seu celular e fica aqui na frente. Pega o seu celular e fica aqui na frente. Abre a sua conta. Vamos fazer agora o Pix. Eles vão colocar aqui o Pix. Ok? Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Praticando a palavra. Amém. Praticando a palavra. Vocês não estão animados. Você quer que eu dê sozinho? Então, é isso? Eu acredito tanto no que eu preguei. Que se você não der, eu ponho o valor. Mas ela vai receber para dar e vai receber para comer. Vamos fazer. Põe um Pix para nós, está demorando. Pode ser bem simples, tá? Ó, tá cheio de irmão aqui querendo abençoar. Cheio de irmão querendo abençoar. Vocês podem colocar aqui também, tá bom? Ó, pode colocar aqui também. Aqui no cestinho, já começou a chegar aqui. Pode colocar. Vamos praticar a palavra mesmo. Nós somos crentes e acreditamos na palavra. Ao vivo é mais difícil, né? Mas eu vou falar para você repetir. Fala de novo. 11 9 7402 07 77. 9, tem um 11 antes, 9 7402 07 77. Ok? Eles colocaram lá, colocaram. Vamos lá. Vamos fazer. Então, vamos lá. 11 9 7 74 02. Vocês que estão assistindo em casa, venham para participar dessa assistência também, ok? Está aparecendo para eles também em casa, na tela? Põe para eles também, porque eles vão participar conosco.
Ok. Está lá em cima, lá, aquele Pix lá em cima, ok? 974-020-20-777. 777. Ok, isso. Vamos lá. Nós não vamos deixar para praticar a palavra amanhã, não. Nós vamos praticar agora. Nós somos crentes. Crente ouve a palavra e sai correndo para praticar. Isso é a fé, gente. Isso é a fé. Nós somos abençoados com o crente Abraão. Isso é a fé. Que venha muita bênção para a vida dela, ela vai semear, ela vai pagar aquilo ali e ainda vai sobrar. Diga, vai sobrar para ela. Muito ou pouco? Vai sobrar muito. Vai sobrar muito, isso mesmo. Praticando a palavra. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Ok? Ok? Agora abre para nós ver. Você sabia quanto tinha? Sabia? Ok. Veja se chegou. Só fala se chegou o valor, ok? Ó, peraí que você falar isso aqui. Conta aqui para nós. Estou me tremendo toda. Eu vou contar rapidinho um testemunho. Mas tinha quanto aqui? Calma aí, eu posso contar um Ok, testemunho? pode. Mês passado eu... Pode continuar aqui, ó. O pessoal de casa também. Chegou o Pix para eles aí em casa? Chegou? Mês passado eu tive uma experiência de orar ao Senhor pedindo uma semente para semear. Para aquele missionário lá. Eu tinha me comprometido a dar R$50 para ele todo mês. Aí aconteceu, mês passado não consegui dar os R$50. E aí eu falei, Senhor, a sua palavra diz que o Senhor dá semente àquele que semeia, e eu preciso de uma semente de R$50 para ofertar na vida do Pedro. E 2 dias depois, aqui no culto, o pastor Tiago Mota pediu meu Pix, e aí ele falou, isso daqui é uma semente, não é pão. Aí eu fui... Eu puxo aqui e vai aumentando. Eu tinha feito essa oração de que o Senhor me desse uma semente, e aí o Senhor leu esse texto aqui, eu amo essa passagem, e aí eu tinha acabado de falar, Senhor, eu preciso de uma semente para semear. Isso foi agora? Isso foi agora, antes do Senhor me chamar. Porque eu tinha tido essa experiência no mês passado, eu pedi uma semente e o Senhor me deu uma semente. E aí eu falei, Senhor, eu preciso de uma semente para semear. Eu tinha R$1 na conta, tinha... Nessa conta? Eu tinha um dinheiro guardado, aí eu tirei R$100, mais R$1 que eu tinha na conta e fiz para a Sara agora. E aí eu falei, Senhor, quando eles começaram a semear, tinha quanto? 0. Tinha 0? Uhum. Deixa eu puxar mais uma vez aqui, que cada vez que eu puxo, sobe. Quanto você acha que tem aqui? Porque eu tinha visto que tinha passado de R$1.000. Tem 1.781. Sobe a banda aqui, sobe. Vamos festejar, vai. Fica de pé aí para relaxar. Então assim, ó, ela vai dar os 330 e o resto é dela, ok? Ela vai dar os 330. Ainda tem mais aqui, viu? Ó, tem mais ali também. Aqui também tem, ó. Aqui tem mais aqui também. Tem mais aqui. Então quer dizer que passou de 1.800, contando as coisas que tem ali. Passou de 1.800. Vem aqui, pega o microfone rapidinho. Rapidinho. Não, é sobre isso que você está falando, tio. Ela tem informações. Tá bom. Gente, a novidade é melhor ainda. Prorrogar o pagamento do simpósio. Foi para dia 29 de junho. Então dá tempo de você se inscrever. Aleluia. Aleluia. Glória, vamos celebrar, vamos. Vai lá, batera, vamos embora, vamos nessa. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor.
Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Sementes de amor, de fé e poder, sementes que fazem milagres acontecer. Eu vejo a chuva regando a semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando na semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Agora você que ouviu essa palavra e colocou em prática imediatamente fazendo essa oferta, mais bem-aventurado é dar do que receber, porque o que semeia colhe, e colhe muito mais do que deu. Então se prepara para a colheita na sua vida. Eu declaro sobre a sua vida vindo uma abundância de prosperidade. Oh meu Deus do céu, chuva, 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 chuva. Eu vejo a chuva regando na semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando na semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vou semear, Yeah! eu vou semear, 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 eu vou semear. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Aleluia. Deixa eu ver isso aqui. Eu não prestei muita atenção. Foi hoje mesmo que você deu aquela oferta? O que tinha na sua conta? Foi hoje que você deu aquela oferta? Foi hoje? De 100 e... Você tinha dado uma oferta de 101,70 e poucos. Hoje. Antes de tudo isso. Meu Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus não faz nada por acaso. Olha, ela estava, segundo ela disse ali, você ouviu, estava crendo para ter uma semente para semear. Ela creu, recebeu a semente, semeou. Ela não estava esperando isso aqui agora. Ela vai dar aí uns 300 e pouco e vai ficar com cerca de R$1.500. Meu Deus do céu. Senta aí um pouquinho. O Lely teve duas percepções. Uma é um cálculo renal, alguém com cálculo renal. Outra é um caroço na axila. Se essas pessoas estiverem aqui, deixa eu orar por vocês. Alguém com cálculo renal e caroço na axila. Deixa eu orar por você. Se for você de casa, vai receber a cura aí agora, em nome de Jesus.